Olá, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Sou o professor Sérgio, sou diácono da Igreja de Clube de Campo, uma das congregações do Ministério de Santo André. E nesse trimestre, nós estamos estudando a relação do justo com o sofrimento, baseado no livro de Jó. Por misericórdia, tenho aqui gravado, compartilhado ideias com vocês a respeito das lições, e hoje não será diferente. Hoje a lição de número 9, ela fala do quarto amigo de Jó. Já tem 4 lições com essa que nós estamos analisando Jó e seus amigos, ou os amigos de Jó. Eram tão amigos assim? Percebemos que eram, só tinham concepções erradas, né? Então Elifaz achava que sabia o que Deus estava fazendo. Mas fazendo um trocadilho aqui, que o professor Saião em certo comentário fez, ele faz, não sabe o que ele faz, não sabe o que Deus faz. Depois nós estudamos sobre o Bildade, um amigo áspero, duro, de certa forma até dogmático. Na última lição, né, estudamos sobre o Zofar, um amigo presunçoso, orgulhoso. O que se Bildade era impaciente, esse era áspero demais. E hoje falaremos sobre o jovem Eliú. E aqui também, parafraseando o professor Saião, entre problemas mil, um enfoque juvenil. É interessante que muitos querem dar aula, né, sobre aulas de teologia para Deus. É interessante isso, né? Quando nós queremos ensinar Deus a ser Deus. É possível? Foi o que os amigos de Jó fizeram, né? E eu quero aqui compartilhar com vocês os meus slides, para nós aqui juntos acompanharmos um pouco do que eu preparei. Lembrando que esses slides eles são compartilhados nos grupos de professores e coordenadores, superintendentes de escola dominical, né? Então vamos lá. O Eliú ele nos traz uma nova perspectiva no sofrimento de Jó. Não do sofrimento, no sofrimento. Então, Eliú, o mais jovem dos interlocutores de Jó, emerge após o esgotamento dos argumentos tradicionais e ele vai propor aí uma nova teodiceia, né? Teodiceia seria uma justificação da bondade divina diante do mal, que tenta reinterpretar o sofrimento não como punição, mas como disciplina divina com um propósito pedagógico. Ele está correto até aqui, né? Só que muitos já nessa ideia de ensinar Deus a ser Deus, ou seja, pegar Deus e falar, Deus, senta aqui que eu vou te ensinar um pouco de teologia, em suas orações, em seus desejos já disseram, né? O Senhor deveria agir assim e assim, conforme o que eu penso. Então, até aqui, Jó busca amparo, mas só recebe acusações dos amigos mais velhos, né? Agora, de surpresa, aparece um novo indivíduo desconhecido chamado Eliú. E ele apresenta a sua perspectiva com bastante coragem. Lembrando que no contexto da época, era quase, era difícil um jovem ter a palavra. Os mais velhos era que tinham um argumento final. E ele o emerge aqui como sendo aquele que vai tentar fazer uma análise final, né? Ele é o mais jovem do grupo e mostra claramente a sua visão. Ele não tem medo de falar, pois percebe que os mais velhos não têm resposta às questões de Jó.
Então, Eliú deixa claro que os outros foram impetuosos em censurá-lo, mas não deram a devida resposta. Ele consegue enxergar e acredita que Jó tem sinceridade no coração. Claro que, tal como os amigos que falaram, né, o Eliú também recrimina Jó, no capítulo 33, sugerindo que ele esteja resistindo à disciplina divina. E prossegue tentando explicar quem é Deus. Aqui é o grande problema de Eliú, né? Eu já vi pregadores, não, Eliú, ele foi de fato mais sensato, mas o problema de Eliú é que ele tenta explicar quem é Deus. Ele tenta ensinar Deus a ser Deus, né? E ele diz que ninguém entende a Deus, nem conhece bem a relação entre Deus e o homem. Assim, ele o tenta ampliar a perspectiva teológica de Jó. Isso é um ponto positivo. Ele resalta bastante a grandiosidade e a transcendência de Deus para que o homem o trate com a devida postura de referência. Também outro ponto. E observamos algumas das posições de Eliú em que insiste que Jó apresente respostas se puder. Né? Ele diz, por exemplo, veja, Jó, não vou atirar pedras como os outros amigos. Não estou dizendo que você é culpado, mas será que você realmente entende como Deus fala? Deus é mais misterioso do que você imagina. Ele age como não esperamos nem imaginamos. E assim ele segue enfatizando principalmente a maneira de Deus agir. Né? O enfoque de Eliú é forte no que deve prestar atenção na possível recuperação que Deus pode realizar. Então, esse é um pouco do argumento de Eliú, né? Mas quem é Eliú? A persona de Eliú. O nome Eliú, né, etimologicamente falando, significa meu Deus é ele. Ele é buzita, descendente de Naor, irmão de Abraão. Então, até por conta disso que muitos sugerem que a história do patriarca Jó se passa ou antes ou durante o período de vida ali de Abraão. Ele é classificado como sendo de uma tribo árabe, e as suas intervenções surgem a partir do capítulo 32, sendo ele o mais jovem dos amigos de Jó. Então, a ira de Eliú. O Eliú ele vai expressar uma profunda ira, né? Que o autor chama de pathos, que é um sentimento intenso e que vai impulsionar a, a impulsioná-lo a intervir. E sua irritação direciona-se a Jó por sua autojustificação incessante e aos amigos pela ineficácia de seus argumentos. Então, essa indignação reflete um pouco da percepção de falha na busca pela verdade teológica. O que motiva a intervenção de Eliú primeiro, são as falhas dos argumentos dos mais velhos, em oferecer ali um argumento, um conselho, uma palavra de sabedoria, e ele critica, o que ele vai criticar é o que nós podemos chamar de doxa, né, a opinião comum desses amigos, né, que não refutaram Jó. Então, Eliú se posiciona como um novo intelector, buscando um discurso mais perspicaz e divinamente inspirado. Né? Ele quer ser a boca de Deus. Eliú, ele vai contestar os argumentos de Jó, principalmente quando ele diz que Deus lhe tirou os direitos e tem zombado dele. Eliú entra em defesa do agir de Deus. Jó não deve ser justo como ele diz. Então, a teologia de Jó na visão de Eliú é errada, a semelhança dos outros amigos, mas de maneira mais branda, né? Então, Eliú garante que Deus sabe todas as coisas. Apesar de sua brandura no falar, Eliú também faz sérios questionamentos em relação à postura de Jó. Então, é interessante que nos capítulos seguintes, Eliú relata a grandiosidade, a transcendência e o poder divino, mostrando que o problema
de alguém que não está sintonizado com Deus se revela por meio de algumas dificuldades. E aí é onde entra a ideia dele de que a disciplina, né, é, o que Jó está passando não é um castigo, é uma disciplina. E essa disciplina ela tem ideias pedagógicas, né? Não é o propósito de Deus matar Jó, castigar Jó para o resto da vida, não. Então, ele traz coisas corretas, né? O problema de Eliú, e daqui a pouco falaremos, é que lhe falta, primeiro, humildade. Ele se considerava superior aos outros amigos, né? Jó capítulo 33, versículo 33, ele diz: Se não, escuta-me tu, cala-te, ensinar-te-ei a sabedoria. Então, essas são algumas das características. Mas quais as peculiaridades da intervenção, né, de Eliú? Primeiro, ausência no prólogo, epílogo, né, uma figura enigmática. O estilo distinto, a retórica assertiva e didática. Jó silencia, né? A crítica do professor Shedd, e é o que nós vemos aqui, é uma certa arrogância de Liu, né? E a sua motivação, que foi a ira. Então, ele não foi motivado por compaixão. É aquela, às vezes eu posso ter a resposta correta, mas as minhas motivações também contam muito, né? Então, a resposta. Então, Eliú emerge como uma voz ponderada, contrapondo o discurso cáustico de Jó, que expôs a superficialidade dos conselhos anteriores, e sua intervenção visa introduzir uma perspectiva teológica mais profunda, né? Diferenciando dos amigos que falaram. Lembrando que os amigos de Jó, eles foram extremamente ásperos, né? Então, nós percebemos esse orgulho, essa soberba de Eliú, porque nos primeiros, no capítulo 33, 32, é muito usado o eu, o me, o mi, e tudo isso, combinado com o restante das falas de Eliú, demonstra essa arrogância, né? Então, nesse espírito de altivez, conforme o próprio professor Antônio Sebastião, no seu livro Poéticos, colocou, abre aspas, nesse espírito de altivez, ele também não conseguiu discernir a verdade sobre a situação de Jó, embora tenha sido o que mais se aproximado da verdade, né? Fecha aspas. Isso é interessante, ele se aproxima, mas talvez o seu orgulho, a sua soberba o impede, de fato, de enxergar e de se aprofundar, né? Então, quais os problemas, o que compõe o discurso de Eliú? Primeiro, a crítica à autojustificação de Jó. Eliú critica Jó por sua insistência na própria inocência. Ele vai argumentar que é impossível alguém ser justo ou inocente diante da soberania divina. E ele também vai censurar os amigos que falaram antes. Por quê? Porque ele vai expressar ali uma certa indignação, mostrando que eles foram incapazes de fornecer uma resposta satisfatória, né, a tudo o que Jó precisava ouvir. E aqui também, né, mais uma vez ele se coloca como alguém orgulhoso. Olha, esses três não tiveram a resposta, mas eu tenho, né? Claro, há uma diferença muito grande entre a teologia de Elifaz, Bildad e Zofar e a teologia de Eliú. Que para os três amigos de Jó, o sofrimento era um castigo. O Eliú não pensava assim. Para ele, o justo também estava sujeito ao sofrimento. Só que, na perspectiva do que ele vê de Jó,
O sofrimento era o meio que Deus usava para falar com o homem, né? Jó 33:14, ó, está escrito. Deus fala de várias maneiras, porém não lhe damos atenção. Então, em consequência da recusa do homem ouvir Deus falar, então ele pode usar a linguagem do sofrimento, conforme, né, está escrito em Jó 33:19. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. Então, para Eliú, Deus estava falando com Jó através do sofrimento. Pensando assim, ele pede para Deus continuar trabalhando na vida de Jó. Jó 34:36. Pai meu, provado seja Jó até o fim, né? E ele exorta Jó a aceitar e suportar o sofrimento, porque o resultado será agradável. Jó 33, do 25 ao 29, né? Diz assim: então ele terá saúde novamente, o seu corpo será forte como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá, ele o adorará com alegria, e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Deus faz tudo isso com a gente, faz várias vezes. Eu estou usando a linguagem de hoje, né? A Bíblia do adolescente, né? Da descoberta para adolescentes. Então, note que o que Eliú está fazendo? Ele está pensando que Jó estava em pecado também, né? Só que a diferença é que ele não enxerga aquele sofrimento como um castigo, mas como um processo de correção. Eliú é o típico do amigo que tem o argumento certo, sabe aquela pessoa que tem o argumento certo, que pensa correto, mas fala na hora errada? É o Eliú. O problema de Eliú foi falar na hora errada, né? Aí não dá. Aí não dá. Não deu. Então, em outras palavras, ele estava falando que Jó estava em pecado. E nós sabemos que não era isso que estava acontecendo, né? Então, vamos analisar aqui um pouco dos discursos de Eliú, né? Então, o primeiro discurso, impaciência e perspectiva. Então, Eliú, em seu discurso inicial, ele revela impaciência com a ineficácia argumentativa dos outros amigos. Então, ele os critica por não apresentarem uma resposta adequada a Jó. Então, nesse momento, a sua refutação emerge da percepção de uma lacuna hermenêutica, impulsionando-o a expor sua própria perspectiva. O segundo discurso, ele vai defender Deus, né? Ele defende a justiça retributiva, princípio de que Deus recompensa o bem e pune o mal. Mas ele refuta a ideia de que Deus age injustamente, enfatizando sua impecabilidade moral. É aqui também correto. Terceiro discurso, ele vai falar da grandeza divina, né? O Eliú destaca a majestade de Deus, mas sem acusar Jó. Ele enfatiza que, apesar da soberania divina, Deus não está distante da humanidade. É um ponto muito importante para a teologia no discurso de Eliú. E o quarto discurso, que ele vai falar certo, né? Ele apresenta o sofrimento como uma disciplina corretiva, um meio para o aperfeiçoamento humano e o arrependimento. O próprio Paulo vai falar isso lá, quando ele escreve a igreja de Coríntios, ele fala, olha, que tal pessoa, né, ali tinha uma pessoa que estava em pecado, ele fala que essa pessoa venha sofrer na carne, porque a tristeza, segundo Deus, vai gerar o arrependimento, né? Então, tá bíblico aqui, tá correto, está correto, né? Deus não vai punir arbitrariamente, não. Deus ele pode utilizar a adversidade para instruir, né? Aí, até aqui tudo bem, né? Então, para o Eliú, o sofrimento era um mecanismo divino. E a dor, por quê? Porque, segundo ele, a dor aguça a sensibilidade humana, permitindo a percepção do soberano Deus, da sua intervenção. E
Conforme o próprio Eliú, o sofrimento é um canal para a comunicação divina, tornando Deus manifesto e compreensível ao ser humano, né? Então, Deus age com justiça perfeita, não podendo ser acusado de iniquidade. Deus detém o direito soberano de governar o universo, e o sofrimento, mesmo de justos, valida o plano divino, revelando a justiça e o poder de Deus, e não sua falha. E aqui é o ponto, né, que ele vai colocar, que é um processo pedagógico, né, para crescimento, para purificação. E esse processo pedagógico divino visa o amadurecimento e a restauração, não a morte, como outros amigos propuseram, né? O próprio C.S. Lewis vai dizer, né, abre aspas, o sofrimento é o alto-falante de Deus. Seria uma metáfora para a forma como Deus, por vezes, usa a dor para chamar a atenção da humanidade, embora não seja o único meio de comunicação divina, fecha aspas. Então, a teologia de Eliú, embora baseada em princípios bíblicos válidos sobre a soberania divina, falhou na aplicação ao caso de Jó. Veja que cada amigo de Jó nos ensina alguma coisa, né? O Eliú, ele nos mostra uma coisa muito interessante. E um dos nossos grandes erros, às vezes, é querer ensinar a teologia para Deus, né? Ou seja, querer ensinar Deus a trabalhar no vocabulário popular, né? Veja que nem mesmo Jó estava dentro ali de todo o processo, conseguiu entender o que estava acontecendo com ele. Aí agora vem Eliú, o jovem, querendo ser o dono da verdade, e fala: eu tenho a resposta. Você pecou, mas o castigo não é um. O seu sofrimento não é um castigo, é uma ferramenta pedagógica, né? E assim, pessoal, o Eliú nos ensina uma grande verdade, que às vezes, mesmo tendo o argumento correto, é melhor ficar calado. Se o Eliú tivesse só feito a defesa do caráter de Deus, né? Não que Deus precise de defesa, mas eu compreendo que ele quis mostrar para os amigos de Jó e para o próprio Jó que Deus é justo. Se ele tivesse falado, olha, Jó, o sofrimento pode ser uma ferramenta. O problema é quando ele aplica isso para a vida de Jó, né? E isso nós vemos no nosso dia a dia, no movimento pentecostal. Infelizmente, né, nós de matrizes pentecostais, nós temos muito disso, de querer dar resposta para tudo. Não, gente, nós não temos que dar resposta para tudo. Às vezes a melhor resposta é ficar calado, em silêncio, né? Por mais que a aprovação pode ser um processo pedagógico e não corretivo, usado por Deus para desenvolver o relacionamento com Ele, né? É bom notar que nem todo sofrimento é por conta de um pecado, né? O sofrimento em si ele é pedagógico, ele nos ensina sempre. Ou deveria nos ensinar, né? Deveríamos tirar lições do sofrimento. Então, Eliú, como os outros amigos, inferiu uma correlação entre o sofrimento e o pecado, desconhecendo aí os desígnios de Deus. Então, o seu legado reside na complexidade da interpretação teológica do sofrimento humano. Ele trouxe perspectivas interessantíssimas, mas ele erra nesse ponto também. Ele fala de algo correto, mas ele desconsidera que aquilo ali não se aplica para Jó, né? Jó não está dentro daquele contexto. E assim, estamos chegando aqui ao final desses comentários, dessa aula, né? E eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte, destacando 4 pontos. Primeiro, Eliú, o amigo mais jovem de Jó, interveio após falha dos outros, buscando uma nova compreensão sobre o sofrimento. A sua ira se dirigiu a Jó, por causa da autojustificação, e aos amigos por respostas inadequadas e falta de sabedoria. A teologia de Eliú vê o sofrimento como revelação divina, justiça divina e processo pedagógico para aperfeiçoamento humano. Eliú, sem conhecer os desígnios divinos,
ligou o sofrimento ao pecado e aplicou princípios válidos, porém inadequadamente ao caso de Jó. É o que eu falei. Às vezes nós temos argumentos válidos, princípios válidos. O que estamos falando é a verdade bíblica, mas é inadequada para aquele momento, para aquele caso. Eu acredito que, como líderes, como professores, os pastores que nos assistem, os obreiros, devem pensar nisso. Há um momento certo de aplicar princípios, mesmo que eles sejam válidos. Às vezes, uma pessoa pode estar passando um problema, e na nossa concepção de matriz pentecostal, e eu falo isso de forma muito triste, tá? Não, é a mão de Deus pesando, Deus está te ensinando alguma coisa. E às vezes não, né? Por mais que aquele sofrimento esteja ensinando para a pessoa, mas às vezes não está ligado a um pecado, a nada específico. São as coisas da vida mesmo, né? Jesus falou que no mundo, são as aflições da vida que Jesus falou que teríamos, ok? O Paulo tinha cometido algum pecado para passar tudo que ele enfrentar tudo que ele passou, os sofrimentos. E é isso. Eu agradeço você que ficou até o final aqui, né, dessa nossa fala, desse nosso momento de discussão. Dúvidas, coloque nos comentários quando esse vídeo subir no canal do YouTube, nas plataformas. Compartilhe, dê o seu like, tudo isso faz esse vídeo, fará com que esse vídeo chegue em mais pessoas. Deus abençoe e até a próxima lição, se o Senhor Jesus assim permitir.